Bom, gente, iniciando a monitoria dessa semana, o que eu vou fazer inicialmente vai ser abordar novamente o crime de aborto. Faltaram algumas coisinhas, e também teve um ponto ou outro que eu lembro que eu acabei errando, então eu achei melhor passar para vocês de novo. Então, acredito que vai ser mais rápido do que da primeira vez, até mesmo porque eu vou passar também o crime de participação em suicídio. Tem só um ponto dele que é um pouquinho mais chatinho, mas como é um crime mais curto, acho que vai dar certinho para fazer essa questão. Inicialmente, vamos voltar no que consiste o aborto. O aborto é a interrupção da vida enquanto ainda está na fase intrauterina. Então, para isso, você precisa que tenha uma mulher grávida e, obviamente, o feto dentro dela esteja vivo. Então, por exemplo, se por algum motivo esse feto não se desenvolveu, acontece bastante nos primeiros meses da gravidez, por exemplo, de só ficar o saco amniótico, mas o embrião não se desenvolver. Nesse caso, se fosse feito um procedimento médico para retirar esse saco amniótico, não seria considerado um aborto, porque não existia vida. Nesse caso, o embrião ele não teria se desenvolvido. Mas o ponto crucial aqui é entender a partir de que momento que você considera que esse embrião tem vida. Porque existem duas correntes. A primeira, que é da fecundação, que fala que é no momento em que o espermatozoide ele encontra o ovo, e nesse momento você vai ter a fecundação, e a partir disso você teria a vida. Ou o momento da nidação, que é quando esse ovo já fertilizado, ele se conecta à parede do útero. E a partir daí você desenvolve a gravidez. A gravidez ela se desenvolve. No caso, considerando até resoluções do Ministério da Saúde, o fato de que é aprovado métodos contraceptivos como o DIU ou até mesmo a pílula do dia seguinte, é muito mais provável, apesar de não estar escrito dessa forma, tá? Em momento nenhum é escrito assim na legislação. Mas é muito mais provável que tenha sido adotada a teoria da anidação, para determinar quando que começa a gravidez. Então, nesses estágios iniciais em que só fecundou o óvulo, não considera como sendo a mulher já estando grávida. Bom, como eu já iniciei falando que tanto a mulher deve estar grávida, obviamente, e o feto dentro dela deve estar vivo, eu preciso já alertar vocês com relação aos crimes impossíveis. Então, por exemplo, nesse caso, se o feto não estava vivo, se parou o batimento cardíaco, enfim, ela já não estava mais grávida para fins do crime de aborto. Então, a retirada desse feto não é considerado como crime. Você está meramente realizando um procedimento, até mesmo para essa mulher não ter infecção, enfim. Além disso, é preciso que, mesmo que o feto esteja vivo e de fato estejamos diante de um possível crime de aborto, é preciso se atentar para o método. Se o método ele não for idôneo para provocar aquele resultado, então não vai ser considerado como sequer uma tentativa, vai ser uma hipótese de crime impossível. E os principais crimes impossíveis listados pela doutrina, geralmente, é o caso das benzedeiras, a pessoa rezar para perder a criança, ou mesmo achar que estava tomando uma droga abortiva, mas na verdade estava tomando um outro remédio qualquer. Então, todos esses casos podem, por exemplo, constituir um crime impossível. Além de que o aborto ele só é um crime doloso, unicamente. Então, se o crime ele for praticado com culpa, então se por negligência dessa mãe, por exemplo, ela acabar perdendo a criança, isso não vai ser considerado um aborto criminoso, tá? Importante. Mas, enfim, com relação ao crime em si, ele está disposto em 3 artigos diferentes do Código Penal, mas a doutrina classifica ele como 4 crimes. E isso é uma exceção à teoria monista, que geralmente quando a gente fala de um crime, todos aqueles que concorrem para o crime respondem por o mesmo crime. Nesse caso, não, nós temos 3 crimes diferentes previstos em 3 artigos diferentes. O primeiro artigo é o que fala do autoaborto e do aborto consentido. É sempre o crime da gestante, esse primeiro artigo. Depois você vai ter o aborto provocado por terceiros consentido pela gestante, em que ela aprovou que essa manobra abortiva fosse feita nela para encerrar a vida do feto. E também tem esse aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. Nesse caso, você teria essas duas vítimas, o feto e a gestante. E aqui o ponto que eu, inclusive, me distraí muito
na monitoria anterior eu falei errado para vocês. O aborto, ele é um crime doloso contra a vida. Então, ele vai a júri sempre, tá? Independentemente de crime conexo. Com relação aos sujeitos do crime, como eu já me adiantei, o autoaborto e o aborto consentido é crime da gestante. O primeiro artigo é sempre o crime da gestante. Pode ser que ela tenha algum partícipe, mas como eu falei para vocês, esse é um crime que ele é exceção à teoria monista. Então, se alguém ajuda ela, salvo se for na condição de partícipe, que é aquela pessoa que vai induzir, instigar ou auxiliar de alguma forma, antes da etapa de execução do crime, essa pessoa vai responder por outro crime. Então, no caso do autoaborto, por exemplo, se a mulher ela quer realizar esse aborto e ela fala, por exemplo, com o namorado, que seria o pai da criança, e fala: "Ah, eu quero realizar esse aborto". Ele fala: "Ah, tudo bem, eu pago para você ir". Esse pagar para ela ir fazer o aborto seria um auxílio material ao crime. Então, ele poderia ser partícipe desse aborto consentido dela. Mas, enquanto uma pessoa que realiza a manobra abortiva junto dela, não se encaixa no aborto consentido. Seria um aborto praticado por terceiros. No caso do aborto praticado por terceiro com consentimento, o agente vai ser essa pessoa que realizar essa manobra abortiva. Pode ter um partícipe também que esteja auxiliando ele ali naquele momento, mas somente esse. Então, não existe a possibilidade de você enquadrar a própria gestante nesse aborto praticado por terceiros. O crime dela é sempre o primeiro. E por último, o aborto sofrido, que é quando a gestante ela não dá consentimento e o terceiro realiza a manobra abortiva e pode também haver partícipe. O que não acontece no crime de aborto é a coautoria. O sujeito passivo no autoaborto ou aborto consentido é somente o feto. Já no crime de consentimento, o aborto consentido, o crime, em regra, só vai ter como vítima o feto. Mas eu vou trabalhar isso um pouquinho depois. E com relação ao crime praticado sem o consentimento, as vítimas serão tanto o feto quanto a gestante que não consentiu a essa lesão gerada ao corpo dela. Primeiro crime de aborto, que é o aborto da gestante. Ele tem a pena mais baixa de todas, tá? Inclusive, por muito tempo, ainda no Código Penal do Império, esse não era um crime punido. Se a gestante acabasse com a vida do feto que estava dentro dela, isso não era punido, tá? Que é muito diferente, por exemplo, do que vocês vão ver quando estudarem infanticídio. O infanticídio, naquela época, tinha praticamente a mesma pena do homicídio, e hoje é muito mais baixo. Mas, enfim, isso é outro crime. Esse é o que tem a pena mais branda, até mesmo por entender a condição dessa grávida, né, que geralmente ela vai estar muito desesperada para cometer esse crime. E por ser ela que está praticando esse crime, a gente tem que entender uma coisa com relação à autolesão, à automutilação, que inclusive vai servir bastante para participação em suicídio. Quando você tenta se matar, ou né, cometer um suicídio, ou mesmo se automutilar, isso, via de regra, não é crime, tá? Então, no caso do autoaborto, para ela cometer esse crime, ela vai se machucar no processo, sim. Mas como a autolesão não é crime, você não considera qualquer que seja a lesão que ela teve por consequência disso. Você somente considera o aborto. Então, é um crime que você vai ter uma penalidade mais baixa, até mesmo porque você não tem nenhuma espécie de lesão que você possa imputar a alguém. Como eu falei para vocês, essa é a exceção da teoria monista. A teoria monista é que todo aquele que concorre para o crime responde pelo crime, salvo se for uma participação de menor importância, o que, né, enfim, a regra é que todo mundo responde. E o principal ponto aqui, no caso do aborto consentido, então a gestante ela consentiu com alguém praticar o aborto nela, é ser esse consentimento válido. Então, você tem que verificar se essa mulher ela realmente tem condições de dar esse consentimento. Então, se ela é maior de idade, se ela não tem algum vício de consentimento, e aí eu volto até em direito civil, a questão do dolo, o dolo na hora de coagir ela, no caso, ela ter ido para aquela clínica, por exemplo, achando que, sei lá, ia fazer um ultrassom, mas acaba sendo vítima de uma manobra abortiva, nada disso é considerado como um consentimento. Inclusive, com relação ao consentimento, até o momento em que vai se iniciar
a manobra abortiva, essa mulher ela pode revogar o seu consentimento e com isso não responde pelo crime porque, né, não vai acontecer o aborto. Como eu disse, essa é o crime que tem a pena menor por ser somente o crime da gestante. É uma detenção de 1 a 3 anos. E esse é o único crime de aborto que você vai ver a pena de detenção, que é aquela em que você vai ter o regime semiaberto ou aberto como um regime inicial. Nos demais são todos reclusão. E além disso, existe uma pequena controvérsia, eu acho que a Luzia não vai abordar, mas com relação ao crime de suicídio, na verdade o crime não, ao ato do suicídio, que pode ou não estar ligado, por exemplo, à participação em suicídio, mas enfim, ao ato do suicídio que resulte em aborto. Há quem entenda que quando a mulher está grávida e ela pratica manobras tentando se suicidar, no caso, ela coloca em risco a vida desse feto, e isso seria considerado um dolo eventual, porque ela não se importa com o que aconteceria com ele, e por isso deveria pagar pelos dois crimes, caso ela sobreviva, né, obviamente. E o feto não. Mas há quem entenda, e inclusive é a mesma justificativa que eu vou usar para vocês quando eu for falar do porquê suicídio em si não é crime, é que por uma questão de humanidade mesmo, você não tem que punir essa mulher pelo suicídio, que era o que ela queria, e pelo aborto. Não faz sentido você aplicar essa punição, porque essa mulher, ela não precisa de uma punição, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento médico, psiquiátrico, enfim. Agora, o aborto provocado por terceiro com consentimento. Esse é o crime. Lembra que no artigo anterior nós temos dois crimes, autoaborto e o aborto consentido. Esse aqui é o equivalente, digamos, do aborto consentido, mas é o crime do terceiro. Então, nesse caso, a gestante ela concordou que essas manobras abortivas fossem feitas e esse terceiro vai realizar esse ato por ela. Então, vai ser ela a praticar o aborto. Nesse caso, dentre os dois abortos praticados por terceiro, vocês vão ver que é o que tem a pena mais branda, inclusive muito parecido com o da, o da mulher que comete o autoaborto. É uma reclusão de 1 a 4 anos. Só que a principal diferença aqui está na reclusão, então pode ter regime inicial fechado. Essa vai ser a maior diferença com relação à pena. E, novamente, a pena ela é menor porque aqui, como regra, nós só temos como vítima o feto. Mas é possível, como é um terceiro praticando esse ato, que você inflinja alguma lesão corporal ou até mesmo ocasione a morte dessa mãe. Nesse caso, ela também vai ser vítima. E a punição vai ser diferente no que a gente chama de aborto qualificado. Mas aí eu vou deixar para explicar no próximo slide. Mas a ideia é, se essa lesão corporal pode ser grave ou gravíssima, ou até mesmo a morte, ela ocorre por culpa, então o agente ele estava ajudando essa mulher a cometer o crime de aborto, mas por culpa, seja por imperícia, imprudência ou negligência, acabou advindo essa lesão corporal ou a morte, você vai ter um aborto qualificado. Então vai ser um único crime de aborto. Se esse terceiro, ao realizar o aborto, ele tinha por intenção causar essa lesão corporal ou a morte da gestante, então você vai ter dois crimes separados e vai responder pelos dois crimes, é claro. Com relação tanto ao crime de aborto provocado por terceiro consentido, autoaborto ou aborto provocado por terceiro não consentido, é possível que você tenha a tentativa. A tentativa vai ser quando feita uma manobra abortiva e uma manobra abortiva válida, é que pode encerrar com a vida desse feto, não acontecer isso. Ainda que esse feto seja expelido, então digamos que a mulher ela estivesse prestes a dar à luz, faltasse, sei lá, 1, 2 semanas. Então esse feto ele já está muito bem formado. E nisso ela pratica essa manobra abortiva e o feto acaba nascendo com vida. Então, não foi um aborto bem sucedido, digamos assim. Então, o aborto, para você ter a sua consumação, precisaria que o feto morresse. Como ele só foi expelido, então seria um exemplo de tentativa. Ou mesmo no caso de, ainda que seja em estágios iniciais, tentar a manobra abortiva e não acontecer nada, e o feto continuar lá. Como eu falei para vocês. Ah, tá. As qualificadoras do aborto.
Com relação aos qualificadores, foi o que eu falei, é um caso de crime pré-ter doloso previsto especificamente na legislação. Então, você vai ter o crime do terceiro, seja lá com consentimento ou sem consentimento, que ele acabou causando lesões corporais graves ou gravíssimas, ou até mesmo a morte da gestante. Por que eu digo lesões corporais graves ou gravíssimas ou a morte? Bom, a morte está escrito claramente, mas lesão corporal, se você for lendo o texto da lei, está escrito como lesão corporal grave. Nesse ponto, eu vou relembrar a vocês de que a forma como o código foi escrito, ele não fala o que é uma lesão grave, o que é uma lesão leve ou o que é uma lesão gravíssima. E o entendimento do código é que quando você fala do parágrafo 2º e 3º, se eu não me engano, são as lesões graves. Para a gente, o parágrafo 2º seria uma lesão grave e o terceiro é um gravíssimo. Vocês não precisam saber disso ainda, mas só para vocês entenderem. O código, ele não faz distinção entre a grave e a gravíssima. Eles tratam das duas como se fosse uma coisa só, como se fosse lesão grave. Então, ele vai usar essa nomenclatura. E você vai ter que separar em grave e gravíssima, que é um entendimento doutrinário, é a doutrina que fez essa separação. Até mesmo porque elas têm resultados diferentes, digamos assim, elas têm lesividades diferentes. Mas, enfim, se esses resultados forem praticados com esse resultado, no caso de lesão corporal é morte, tá? For praticado com culpa, então a gente não tinha intenção de causar esse dano, você vai ter o crime de aborto qualificado. Desculpa. Aborto qualificado. Só que essa nomenclatura ela é um pouco estranha. Porque se você for pegar o homicídio qualificado, por exemplo, que é o parágrafo 2º, quando se trata de um crime qualificado, você tem novos parâmetros de pena. Então, homicídio comum, 6 a 20, homicídio qualificado, 12 a 30. A qualificadora é essa mudança da pena. Mas no caso, o que a gente tem aqui é uma causa de aumento de pena, que a gente também chama de majorante. Então, a nomenclatura que o código dá é qualificadora do aborto, mas não se encaixa fatidicamente como uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena. No caso das lesões graves, seria um aumento de 1/3 na pena, no final da terceira fase. E no caso da morte da gestante, seria a pena ser dobrada na terceira fase de aplicação da pena. E é claro, como eu falei para vocês, se o resultado, lesão corporal e morte for doloso, você vai ter dois crimes separados. O crime de aborto, que pode ser com ou sem consentimento, enfim, e também o crime de homicídio, né? Lesão corporal, aborto, aborto e homicídio. Com relação ao aborto provocado por terceiro e sem o consentimento, esse de todos é o crime mais grave, porque você inquestionavelmente vai ter duas vítimas: o feto, que vai perder a sua vida, e a mãe, que não consentiu com essa lesão no corpo dela. Inclusive eu não falei com relação à lesão leve, mas a lesão leve, ela vai ser absorvida pelo crime de aborto, tá? É assim que a gente fala mesmo, é como se o entendimento é que você precisa causar alguma lesão para que você consiga cometer esse crime de aborto. E essa alguma lesão, eles toleram ali o que seria uma lesão leve. Que nem sempre é leve, tá? Vocês vão ver quando vocês estudarem lesões corporais. Às vezes a lesão leve é tudo menos leve, tá? Mas enfim, lesão leve é absorvida. No caso do aborto provocado por terceiros, você vai ter essa lesão à mãe, que inclusive pode vir a falecer ou ter uma lesão corporal mais grave, e você também vai ter o encerramento da vida do feto. Então a pena ela é muito mais alta. Ela é de reclusão de 3 a 10 anos. Então, se você for comparar com o aborto consentido, praticado pelo terceiro, é de 1 a 4. Então tem uma discrepância muito maior por conta da falta de o consentimento da grávida. Esse crime, lembra que eu falei que, como regra, o aborto provocado com consentimento só ia ter uma vítima, que é o feto? Só teria a segunda vítima, que é a gestante, no caso de você ter uma lesão corporal grave, gravíssima ou mesmo a morte. Nesse caso, independentemente de ser uma lesão leve, sempre vai ter a gestante como uma vítima, porque ela foi enganada. Não era para ela estar ali, não era para ela ser vítima desse crime. Ela não queria esse aborto. Então, você vai ter duas vítimas, uma pena maior. Até mesmo porque, de um modo geral, crimes, por exemplo, como aborto, infanticídio, você tem uma pena menor.
enquanto que quando você está tratando de um crime, de uma lesão, um crime de dano com relação a uma pessoa mais velha, então, por exemplo, uma mulher já formada, a grávida, você tem uma pena mais alta. É só a forma como o código balanceia isso. Enfim. Ah, casos de não punibilidade. Existem dois casos de não punibilidade do aborto previstos expressamente no Código Penal que eu coloquei aqui. E o que eu não mencionei na monitoria anterior é que você também tem um caso de não punibilidade jurisprudencial, tá? Com relação ao caso de jurisprudencial, né? Ele é o caso do anencefálico. Então, aquele feto que, ao final do desenvolvimento, ele acaba não desenvolvendo o cérebro na sua totalidade. Geralmente, ele só tem o cerebelo e a caixa craniana, ela não chega a se constituir totalmente. Então, geralmente, esse feto, quando a gravidez ela vem a termo e o bebê ele nasce, ele só sobrevive por algumas horas e ele morre. Então, foi uma ação que, inclusive, se eu não me engano, foi iniciada por um grupo de enfermeiras que, depois de ver muitos desses casos acontecendo, elas procuraram, né, ajuda, enfim, para saber se seria possível realizar esse aborto. Isso se transformou em uma ação que foi sendo julgada até o STF, inclusive, se eu não me engano, o advogado que representou esse grupo foi o antigo ministro, né, o Barroso. Ele atuou como advogado nesse caso, que foi permitido o aborto, inclusive eu vou explicar para vocês o porquê. E depois ele entrou como ministro, agora ele já saiu. Então é uma decisão que, inclusive, é um pouco antiga. E a base seria a dignidade da mãe para esse crime. Para esse crime não, né? Para esse caso de não punibilidade. A ideia é, essa mãe, ela vai gestar um feto por 10 meses obstétricos, né? E ao final, esse bebê, ele vai sobreviver umas poucas horas e ele vai morrer ali. E essa mãe, ela vai ter esse sofrimento pro resto da vida. Então, eles defendiam que nesse caso, deveria ser possível sim que a mãe ela pudesse escolher não ter essa criança e não passar por isso. Então, nesse caso, é uma faculdade da mãe também. Vocês vão perceber que no caso de inabilidade previsto na legislação, tem um caso em que você vai precisar do consentimento da mãe e você vai ter um caso em que você não precisa do consentimento da mãe. Nesse caso jurisprudencial, você precisa do consentimento, porque a base dele, o fundamento, é a dignidade da mãe, os sentimentos dessa mãe. Então, a mãe tem que concordar e tem que ser provado, né, a anencefalia por pelo menos dois médicos, se eu não me engano. E aí sim é possível fazer o procedimento. E é basicamente tudo isso que tem de relevante, digamos, sobre esse aborto jurisprudencial, tá? Esse caso permissivo pela jurisprudência. Mas com relação ao que está previsto no Código Penal especificamente, você tem dois casos em que pode ser feito o aborto. E os dois casos é por médico. O jurisprudencial também é por médico, tá? Mas, enfim. Isso vai ser relevante no próximo tópico. O primeiro é quando a gravidez ela resulta um grande risco à vida da mãe. Então, se a mãe ela pode morrer em decorrência dessa gravidez e não tem outra forma de salvar a vida dela, o médico ele pode, sem o consentimento dessa mãe, realizar o aborto. Mesmo que ela não queira, ele vai realizar porque a vida dela é considerada como algo um pouco mais valioso, digamos assim, para o direito. Então, é essa a posição. Mesmo que a mãe não queira, o médico ele vai realizar o aborto. A segunda opção é quando ela é resultante de estupro. E nesse caso, é preciso sim que exista o consentimento da gestante. Ela tem que decidir se ela vai querer ou não dar continuidade à gravidez, ter o feto, enfim. E no caso, já adiantando o próximo slide, de uma gravidez resultante de estupro de vulnerável, se a vítima desse estupro ainda for vulnerável, ela vai precisar do consentimento do responsável, tá? Mas, e se por um acaso algum desses abortos ele não for praticado por um médico? O que que acontece? Bom, como regra, seria crime.
porque a lei especifica que o aborto só não vai ser crime nesses cenários quando ele é feito por um médico, independentemente da especialidade, tem que ser médico. Nesse caso, da enfermeira e de outros, a regra é que sim, ele vai ser crime. Só que não vai ser crime se estiver presente o excludente da ilicitude do estado de necessidade. E eu lembro para vocês o que seria esse estado de necessidade. Você tem dois bens jurídicos de patamares diferentes, digamos assim, e você vai defender o interesse que pode ser seu ou de uma outra pessoa, e que você, naquela circunstância, não tem uma outra opção. Então, digamos que, exemplo clássico, tá? Você tem uma criança, você tá olhando a criança, não precisa nem ser seu filho, tá? Você só tá olhando a criança, e aí vem um cachorro atacar essa criança. O seu dever é salvar a criança, ainda que você tenha que sacrificar o cachorro em um caso excepcional. É claro que se for um cachorro muito pequenininho, tipo um York. Gente, eu tenho York em casa, o bicho é pequeno. Então, assim, se fosse atacar uma criança, eu conseguiria jogar pra lá, sabe? Sem machucar. Então, assim, utilizando-se dos meios necessários também. Inclusive, nesse ponto, lembra um pouquinho a legítima defesa. Mas não é porque você vai ter bens jurídicos diferentes. Com relação à permissividade do estupro e do estupro de vulnerável, que eu falei para vocês já, aquela parte que eu falei, já adiantando se a vítima for vulnerável. O que que acontece? No artigo 128, não fala nada de estupro de vulnerável, fala que quando a gravidez é resultante de estupro. E o primeiro ponto disso é que quando foi feito o Código Penal, que isso está desde quando ele foi feito, tá? Quando foi feito, não existia o estupro de vulnerável. Se eu não me engano, o estupro de vulnerável ele passou a ser um crime de fato lá pelos anos 2000 e alguma coisa. Então, é um crime mais recente. Não faria sentido já existir essa disposição nesse mecanismo quando o código foi criado. Impossível, né? Eles não tinham bola de cristal, gente. Então, só fala de estupro. Mas, nesse caso, você permite para as vítimas do estupro de vulnerável também, por uma interpretação extensiva. E aí, novamente, diferenciar interpretação extensiva da analogia em Malapartem. Em ambos os casos, de certa forma, vai ser feita uma analogia, no caso, vai ser aplicar um caso parecido a uma situação fática que você tem ali. A diferença vai ser a questão do réu e quem está se beneficiando com isso. No caso da interpretação extensiva desse crime do estupro de vulnerável, você não estaria mudando nada na vida do réu, digamos assim. Ele cometeu o crime de qualquer jeito, mas você estaria beneficiando a vítima. Então, inclusive, esse aborto resultante de um estupro, ele é permitido e ele é chamado de aborto humanitário ou aborto ético, que você está levando em consideração a questão da vítima. Se for esse aborto médico, né, por questões relacionadas à saúde da mãe, aí é chamado de aborto terapêutico. Mas, enfim, voltando aqui para a questão da interpretação. Na interpretação extensiva, você não está causando mal nenhum ao réu. Você está beneficiando a vítima, que no caso seria a mãe que foi estuprada. No caso da analogia em Mallam Partem, ao fazer essa analogia, você prejudicaria o réu, que é, por exemplo, no caso de um crime homicídio, tem um crime que é a não notificação de doenças, cuja notificação é compulsória por médicos. Então, se o médico ele não fez a notificação, ele comete um crime. Mas se for, por exemplo, uma enfermeira que não cometeu a notificação, ela não pode ser incriminada, porque o crime fala especificamente de médicos. E você fazer essa interpretação para incluir a enfermeira seria uma interpretação que prejudicaria ela. E, finalmente, a classificação dos crimes de aborto. Quando ele for autoaborto, vai ser próprio, porque ele tem que ser cometido pela própria gestante, né? Não tem como ela delegar o autoaborto dela para outra pessoa. Ele vai ser comum, né? Porque nos outros casos, porque ele pode ser praticado por terceiros, ele é praticado por terceiros, na verdade, o terceiro pode ser qualquer pessoa. É, ele é de mão própria, porque ele não aceita coautoria. Ele é de dano, porque a finalidade dele é causar realmente um dano irreparável à vida, no caso, causar a morte do feto.
ele é um crime material, como eu falei para vocês, se houver, por exemplo, a expulsão do feto, mas ele seguir vivo, ele não falecer, você não vai ter um aborto consumado, somente tentado. Então, ele é um crime material. Ele é instantâneo, porque você consegue determinar quando que aconteceu esse aborto. Ele é de resultado permanente, porque uma vez morto o feto, não tem mais o que fazer, já morreu. E ele é sempre doloso. Então, nesses casos em que houver culpa da mãe, ou ainda que não haja culpa, ela tem um aborto natural, digamos assim, ela não vai ser punida por isso. Agora, com relação ao crime de participação em suicídio. Primeiramente, geralmente, quando a gente fala de participação, a gente está falando daquela figura, daquela pessoa que ela ajuda em atos anteriores à execução de um crime. Então, digamos que eu queira cometer um homicídio. Eu quero cometer um homicídio, mas eu, por exemplo, não consigo comprar uma arma de fogo. Então, eu vou para alguém que eu conheço, por exemplo, e que eu sei que tem uma arma de fogo, e eu peço para essa pessoa, falar, olha, eu quero matar alguém, me dá sua arma. E essa pessoa me empresta. Esse seria um exemplo de um partícipe do meu crime. Ele sabe que eu vou cometer o crime, eu falei para ele o que eu queria com aquela arma, e ele me emprestou mesmo assim. Inclusive, nesse caso, teria até um crime um pouco diferente para ele, mas em teoria, ele ajudou materialmente para eu cometer um crime. Então, ele seria partícipe do meu crime. Ele me forneceu um meio que eu precisava para cometer esse crime. Nesse caso, não. Nesse caso, o partícipe pode acontecer partícipe, tá? Mas essa cena clássica do partícipe é, na verdade, o agente. Porque o que que a gente tem aqui? Participação em suicídio, eu coloquei participação em suicídio, mas também a automutilação. A automutilação ela foi incluída em 2019, mais ou menos. E até então era só participação em suicídio, tá? Não incluía a automutilação ali no meio. Mas a ideia é a pessoa que comete o suicídio ou a automutilação é uma vítima. Apesar de ser ela a praticar ali os atos executórios, não é crime essas pessoas fazerem isso. Porque, novamente, voltando ao que eu falei para vocês do autoaborto, a autolesão não é crime. A autolesão, ela só vai ser crime. Eu acho que eu coloquei isso no outro slide, então eu vou falar agora, mas no outro slide eu vou passar reto, tá? Mas a autolesão, ela só vai ser crime se for para fins de você fraudar o seguro, que no caso, o seguro de vida, então seria um estelionato, ou para caso você tenha, para você impedir, na verdade, uma convocação militar. Nesses dois casos, um é crime no Código Penal mesmo, estelionato, 171. Eu coloquei lá o parágrafo para vocês, mas eu acho que é inciso 5º, parágrafo 4º, um negócio assim. E o outro é um crime do Código Penal Militar, tá? Então, é bem. Fora isso, se você cometer uma autolesão ou tentar um suicídio, em qualquer outro cenário, não é crime, tá? Então, esquece. É, com relação, de fato, às atitudes que esse suicida, essa pessoa que comete automutilação fizer, o que quer que eles façam, não vai encadear um crime. O que vai ter um crime vai ser para a pessoa que, de alguma forma, ajude a propiciar essa situação. Nesse caso, o agente ele vai agir, na maioria dos casos, como se fosse um partícipe. O agente desse crime é a pessoa que ela induz, instiga ou dá auxílio material para que esse crime aconteça. O que seria induzir? Induzir é criar a ideia. Então a pessoa não tinha essa ideia, mas chegou o agente e começou a falar para ela: Ah, por que que você não se mata? Sua vida tá tão difícil, né? Tá tão complicada, por que que você não faz isso? Isso seria, por exemplo, uma indução. No instigar, a pessoa ela já tem essa ideia e o agente ele só reforça. Então, é uma pessoa que, por exemplo, já apresenta uma certa tendência suicida e essa pessoa, ao invés de tentar impedir ela de cometer, né, esse ato tentatório à própria vida, acaba fomentando isso, falando, não, realmente, eu acho que você devia mesmo se matar. Isso seria claramente uma instigação. Além disso, tem o auxílio material também. Então, por exemplo, no caso que eu dei, o exemplo que eu dei do homicídio, que eu viro pra pessoa e falo, olha, eu quero cometer um homicídio, me dá sua arma. E a pessoa dá. Então, é meio que a mesma coisa. Só que ao invés de eu falar, eu quero cometer um homicídio, eu falo, eu quero me matar, me dá sua arma.
entendeu? O auxílio material. Então, oferecer uma arma, ou talvez, se você for, assim, realmente tentar. Eu já vi um caso em que. Que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, porque aí a gente entra em um caso omissivo, que é bem interessante também pra você olhar em participação do suicídio, porque sim, pode ser um crime homicídio. Mas enfim, o ponto principal que eu falei pra vocês que era mais chatinho é com relação à vítima. Se a vítima ela é ou não vulnerável. Aqui eu coloquei a vítima criança, aqui que eu escrevi ponto importante, mas não é necessariamente só a criança, tá? Pode ser a vítima vulnerável de um modo geral. E a pena desse crime, ele vai variar conforme o resultado obtido, digamos assim. Se o agente ele só induzir, instigar ou auxiliar esse crime e não acontecer nada, no caso, não acontecer nada no sentido de a vítima não realizar nenhum ato, ou ainda que realize, não seja uma lesão grave ou gravíssima, vai ser uma pena de 6 meses a 2 anos. É a pena base desse crime. Reclusão, tá? É reclusão esse crime. Se acontecer uma lesão grave, a princípio, tá? Muito importante ser a princípio, porque essa questão da vítima vulnerável vai mudar a pena. Mas se a vítima for vulnerável, a princípio, lesão grave, pena de. A vítima não vulnerável, lesão grave, de 1 a 3 anos. E morte, novamente, da vítima não vulnerável, 2 a 6 anos. Como eu falei para vocês brevemente, você pode ter a figura sim de um partícipe na participação de suicídio, e nesse caso ele não seria o agente. O que que o partícipe faria para ele ser considerado um partícipe em um crime cuja participação já implica a autoria? Como eu falei para vocês, se, por exemplo, alguém chegasse em mim e falasse, olha, eu quero me matar, e eu falasse, sim, se mate, isso seria eu cometendo o crime, tá? Isso seria o meu ato executório do crime. Mas se, por exemplo, essa pessoa chegasse em mim e falasse, eu quero me matar, e eu não falasse nada, mas alguma outra pessoa que estava comigo naquele momento virasse para mim, por exemplo, e falasse, ah, por que que você não estimula essa pessoa a se matar, sabe? Essa pessoa é tão chata, é, essa pessoa não, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa, sabe, não é muito legal. Por que que você não fala pra ela realmente que ela deveria se matar, né? Enfim. E aí eu viro pra essa pessoa e falo, não, realmente, eu acho que é uma boa ideia você se matar. Então, existiu ali, nesse caso concreto, uma vítima que apresentou esse desejo, e existiu uma outra pessoa, fora o agente, fora eu, que me instigou, que me induziu, talvez, dependendo do caso, a fazer isso com a vítima, né? Realmente provocar ali o ato executório, que seria falar realmente, faça isso. Nesse caso do partícipe, você não vai ter a figura do auxílio material, porque, enfim, dificilmente você conseguiria enquadrar isso como uma participação. Para os fins desse crime, no caso, porque teria que emprestar essa coisa para o agente para o outro, é meio estranho, tá? Mas, enfim, aqui eu escrevi errado, tá? Aqui é CPM, tá? É Código Penal Militar. Mas como eu falei para vocês, autolesão não é crime, salvo nessas hipóteses. Artigo 184 do Código Penal Militar e o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal Normal. Como eu falei para vocês, o suicida, ele não é o agente do crime. O agente do crime é a pessoa que instigou, induziu ou prestou auxílio material. O suicida, ele é vítima, tá? E ele não recebe punição por ele tentar contra a própria vida. Outro ponto. Então, se, por exemplo, você tem um casal de namorados. Esse casal, pensa em Romeu e Julieta, por exemplo. Eles não concordam em se matar, porque eles não podem ficar juntos. Eles fizeram um pacto de morte, que inclusive eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas nesse caso, ambos se instigaram a cometer o crime. Então, a, a Julieta morre primeiro, né? Então, digamos, o, o Romeu instigou ela a se matar, ela se matou. E ela instigou ele a se matar
e depois ele se matou. Mas digamos que ele não morreu, tá? Vamos, vamos falar que ele sobreviveu. É, ele tentou contra a própria vida, mas ele sobreviveu. Ele pagaria pelo crime de participação em suicídio, mas não por ele ter tentado se matar, mas porque ele instigou ela a se matar. Então, você atentar contra a sua própria vida não é crime, mas você atentar, instigar, induzir, auxiliar materialmente outra pessoa a fazer isso, ainda que ali na mesma situação fática, ainda que tenha um acordo entre vocês, você vai responder pelo crime, porque você instigou outra pessoa, você auxiliou outra pessoa, você induziu a outra pessoa. E como eu falei pra vocês, eu até lembro de um caso que aconteceu uma vez, foi um caso de negligência parental. É um caso clássico de omissão. Nesse caso, tinha um adolescente e ele estava estranho, assim, há um certo tempo. Os pais observaram, mas eles não fizeram absolutamente nada. Ele deu indícios de que ele estava fazendo automutilações, mas mesmo assim os pais eles não fizeram absolutamente nada. E aí um dia o pai ele voltou para casa primeiro. Geralmente quem voltava primeiro era a mãe, mas nesse dia quem voltou primeiro foi o pai. E no que ele chegou na casa, ele não estava achando filho, até que ele foi na academia da casa ali, que eles tinham uma academia interna, enfim. E chegando lá, ele percebeu que o filho dele tinha se matado. E esse pai, no caso, ele poderia sim ser considerado como agente no crime, não porque ele instigou, não porque ele induziu ou porque ele prestou auxílio material, mas porque ele não fez nada para impedir isso e ele tinha o dever legal de impedir. Então, a omissão, nesse caso, ela pode acontecer sim. O crime ele pode acontecer por uma omissão do agente, mas somente nos casos em que for uma omissão penalmente relevante, tá? Na maioria dos casos, isso não vai se aplicar. Aplica mais quando for, né, no caso de algum menor, porque, via de regra, é muito difícil você né, ter uma situação em que você vai ter alguém, com um dever legal perante ali aquela situação. Mas, enfim. Aconteceu uma questão dessa daqui na minha prova, por isso que eu coloquei esse penúltimo tópico, eu não ia colocar, não. Você impedir dolosamente que o suicida arrependido obtenha socorro é considerado suicídio. O suicídio não, é considerado homicídio. Então, digamos que seu vizinho, você não instigou, você não induziu, você não auxiliou materialmente. Seu vizinho, ele simplesmente tentou se suicidar. Só que ele se arrependeu. Ele ainda vivo, sei lá, ele conseguiu sair da casa, pedir ajuda. E você é a única pessoa ali por perto. Conhecendo seu vizinho, você fala, nossa, ele é um vizinho péssimo, detesto esse meu vizinho, não vou ajudar. Eu vou impedir que ele receba ajuda. Na verdade, não é que você não vai ajudar, você vai impedir que ele receba ajuda. Então, digamos que ele tenha saído ali da casa dele e tenha desmaiado, né? Porque ele tentou se suicidar, enfim. Aí você viu essa situação e para garantir que ele não fosse salvo, por exemplo, você empurra ele de novo para dentro da casa e fecha, para que ninguém saiba o que aconteceu. Você impediu dolosamente, inquestionavelmente, né, dolosamente, que essa pessoa ela recebesse o atendimento médico que ela precisava para salvar a própria vida, mesmo ela tendo se arrependido. Nesse caso, por exemplo, você poderia ser enquadrado como é, um agente do crime de homicídio e não de participação em suicídio ou automutilação. Eu lembro que isso caiu como uma questão objetiva na minha prova, tá? Então, enfim, tinha a opção de participação em suicídio e tinha de homicídio. A resposta certa era homicídio. No caso da coação para impedir o suicida, então digamos que eu queira cometer suicídio é, fazendo uma greve de fome. Eu não vou comer por, sei lá, com uma semana mais ou menos já dá para você morrer. Então, digamos que eu esteja há uma semana, talvez até um pouquinho mais de uma semana sem comer. Poderia alguém forçosamente me alimentar? E sem que isso fosse considerado, por exemplo, um constrangimento ilegal, uma lesão corporal, até dependendo do que a pessoa for fazer ali para me forçar a comer? Bom, no caso, não haveria crime para essa outra pessoa, independentemente do método que ela utilizasse.
Porque para o Código Penal é muito mais valioso, digamos assim, salvar a sua vida do que penalizar a pessoa por salvar a sua vida. Porque pensa em um médico, por exemplo, essa pessoa que está fazendo greve de fome há muito tempo, chega no hospital, foi atendida, chegou no hospital, e aí o médico ele vai forçar ali uma alimentação. Se o médico fosse ser penalmente responsabilizado, ele não faria isso, gente, sejamos honestos. O médico ele não faria isso, ele não salvaria essa pessoa, mas você precisa que essa pessoa seja salva. Então, digamos que eu me automutilei, eu estou sangrando, só que eu quero morrer, eu me automutilei, mas né, minha intenção é morrer, que eu quero, sei lá, morrer sangrando. Se me levam para o hospital e eu preciso, por exemplo, de uma transfusão de sangue, mas eu não quero receber uma transfusão de sangue, eu falo, não quero, não importa o que você faça, não quero. Se ele me der uma transfusão de sangue, ele não vai estar cometendo crime nenhum, ele vai estar salvando minha vida. O importante é salvar a vida. Então, mesmo que tenha que ser de uma forma forçada, mesmo que acabe incorrendo em um constrangimento legal, não vai ser crime, tá? Não vai ser crime. Salvar a pessoa não é crime. Casos especiais. Roleta russa. Roleta russa é aquele caso em que você tem, né, a arma. Geralmente você coloca uma só bala, você gira, né? Se a arma tiver um tambor, é claro, se não tiver, não dá. Mas você gira a bala ali, o tamborzinho da bala, e aí você vai e atira na cabeça, né, pra ver se morre ou não. No caso, geralmente você faz isso com várias pessoas, né? E essas pessoas, elas se instigam mutuamente a fazer isso. Nesse caso, você vai ter crime para essas pessoas. Não porque elas estão sendo suicidas, porque convenhamos, você, né, apontar arma para a própria cabeça e atira, então você está sendo suicida. Mas, geralmente é uma bala só, né? Então a pessoa, você vai ter um círculozinho, vai girar, 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 você vai atirar na própria cabeça. Se você não morrer, enfim, você passa pro próximo e você vai instigar o próximo a fazer a mesma coisa. Então, os que sobrevivem, eles vão pagar por, como agentes no crime de participação em suicídio e automutilação, por aqueles que faleceram. Porque eles fizeram ali os atos de instigar, induzir ou até auxiliar materialmente. Você vai ter ali um desses casos. Mas geralmente vai ser instigar, né? Mas enfim. No caso do pacto de morte, que foi o que eu falei, por exemplo, Romeu e Julieta. Aquele que sobreviver, ele vai pagar, ele vai responder pela participação em suicídio no crime do outro. Então, eu também já vi um caso, eu acho que apareceu na minha prova esse daqui. Era duas pessoas, eu não lembro se era um casal ou não, mas enfim, eles queriam se matar. E aí eles combinaram de ir pra algum lugar afastado. E eu não lembro se era algum lugar afastado ou se era uma casa de campo, alguma coisa assim. E aí eles se fecharam lá. E aí o plano era os dois se matarem. Só que nesse meio tempo, um deles desistiu. Falou: não, se você quiser se matar, aí é com você, eu não quero morrer. E aí, essa pessoa que continuava querendo se matar decidiu que é, não ia sozinho. Aí, essa pessoa ligou o gás, sabe? Tipo, o chuveiro a gás. Geralmente a gente não tem, mas enfim, dá pra você ter o chuveiro a gás. Então, essa pessoa ela abriu ali o chuveiro a gás e encheu ali o ambiente de gás. E a outra pessoa que tinha desistido de cometer esse suicídio, essa automutilação, acabou respirando gás. E aí, nesse caso, se essa pessoa que não mais queria morrer morresse, o sobrevivente, imaginando que o suicida ele sobreviva, ele responderia por homicídio. Então você vai ter que fazer muito uma análise caso a caso. Porque também existe, por exemplo, a possibilidade de as duas pessoas elas concordarem em se matar, que é esse terceiro tópico, tá? Eu já tô entrando nele. As duas pessoas concordarem que elas querem morrer, mas um, por exemplo, por qualquer motivo, sei lá, não tem coragem de se matar, não tem coragem de cometer um suicídio. Aí eles combinam de um deles, vai, digamos que o A não tem a coragem de se matar, e o B ele tem coragem de se matar e também tem coragem de matar o outro. Então o A combina com o B, de o B matar ele e depois o B se mata. É basicamente essa noção. Nesse caso, o A, se ele sobreviver, o que que vai acontecer? Ele vai responder por participação em suicídio
de B, porque ele instigou o B a se matar. Ponto. Agora, se o B ele sobrevive e o A morre, o B ele vai responder por homicídio, porque ele matou o A. Gente, e isso é um ponto importante, tá? Existem crimes que você pode fazer com que isso deixe de ser crime dando o seu consentimento? Sim, é o caso, por exemplo, do furto. Uma coisa é alguém pegar, sei lá, o meu celular sem que eu esteja percebendo, sem que tenha qualquer violência ou grave ameaça, e eu não vi. E fica com essa pessoa. Isso seria um furto. Agora, se a pessoa vira pra mim, sem ser com violência ou grave ameaça, tá? Não joga isso pro roubo, mas a pessoa vira pra mim e fala: Ai, posso pegar seu celular? Tipo, um amigo meu. Pode. Essa pessoa pegou. Então não vai ser um crime de furto. Novamente, não há violência ou grave ameaça. Tem crimes que você, dando permissão, deixa de ser crime? Sim, foi o exemplo que eu dei pra vocês do roubo. Do roubo não, do furto. Se você autoriza a pessoa a pegar esse bem, ela não está furtando esse bem. Eventualmente pode ser que exista uma apropriação indébita? Sim, eventualmente pode ser que sim. Mas a princípio não tem crime. O homicídio não, gente. O homicídio, a vida é um bem disponível. Então eu não posso virar pra primeira pessoa na esquina e falar, me mata. Se você me matar, eu tô te dando autorização. Se você me matar, não é crime. Não é assim que funciona. Independentemente da autorização da pessoa, é crime, tá? Causas de aumento de pena. E aqui é uma parte que, inclusive, a doutrina ela critica, tá? A pena, ela vai ser duplicada. Novamente, isso aqui tudo é na terceira fase, tá? Isso são causas de aumento de pena, terceira fase. A pena, ela vai ser duplicada quando for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Torpe ou fútil eu não vou explicar pra vocês, porque, né, eu já falei pra vocês bastante do homicídio. Motivo egoístico é aquele que é impulsionado pelo amor próprio. Então, é, no caso, eu sou filha única, mas digamos que eu tivesse um irmão. E eu gosto muito de mim mesma. E eu não gosto de ter que dividir. Eu acho que meu irmão é um estorvo na minha vida. Aí o que que eu faço com ele? Se mata, né? Você é uma pessoa horrível, você é terrível. Realmente, você não presta pra nada. Eu acho que você devia se matar. Então eu instigo, eu induzo ele a cometer esse crime. Porque, novamente, eu quero ser filha única. Não gosto dele. Seria, por exemplo, um motivo egoístico. É algo que vem muito do amor próprio. É sempre algo que você faz por um amor próprio exacerbado, sabe? Não é algo que faça muito sentido. É meio que aquela história, sabe, do Narciso, da do conto de Narciso. Então, ele gostava muito dele mesmo, era muito egoísta. Narcisista, inclusive, foi daí que surgiu o termo. Mas enfim, inciso segundo. Se a vítima tem capacidade de resistência reduzida ou for menor. Aí, nesse ponto, eu vou ter que fazer um parênteses. Lembra que eu falei que o principal desse crime vinha com relação à vulnerabilidade da vítima? Então, esse é um critério objetivo com relação a essa vulnerabilidade. Você vai ter essa pena duplicada quando a vítima ela tiver entre 14 e 18. Então, ela é maior de 14 e menor de 18 anos. Nesse caso, se ela cometer é, se ela atentar contra a própria vida ou fizer uma automutilação, você vai ter essa pena dobrada. Se a pessoa for maior de 18 anos, por exemplo, já não aplica isso daí se não tiver a capacidade de resistência reduzida. Lembrando que isso tem que ser provado. A capacidade de resistência reduzida tem que ser provada, como tudo no processo penal. Mas, enfim, menores de 18 anos até 14 é nesse. Menores de 14, aí você vai ter que analisar um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente. Inclusive, muito provavelmente não vai ser considerado uma participação em suicídio ou em automutilação. Mas, continuando para o próximo tópico. A pena é aumentada até o dobro. Então, o juiz ele pode decidir quanto que ele vai aumentar da pena até chegar ao dobro. Então, ele pode aumentar de metade, ele pode aumentar de, sei lá, um quarto, diminuindo um pouco. Ele pode aumentar de um terço, dois terços, um inteiro, um meio, um 16 avos. Ele pode aumentar o quanto ele quiser até chegar no dobro.
tá? O dobro é o máximo, mas ele pode aumentar menos do que isso. Quando a atitude de você instigar isso for realizada por meio da rede mundial de computadores. Então, você pode ter, sei lá, um site que instigue as pessoas, como foi o caso, por exemplo, do jogo da Baleia Azul. Era inicialmente instigava a automutilação e eventualmente a morte. Inclusive, foi por conta disso que foi criado esse daí, se eu não me engano. E, por último, a pena aplica-se em dobro. Esse daí é o que dá muita discussão, tá? Porque a pena aplica-se em dobro nos casos em que o agente ele for líder, coordenador ou administrador de grupo que tenha por finalidade a prática, né? Induzir, instigar ou auxiliar a prática do suicídio ou da automutilação. Nesse caso, primeiro, não precisava ter criado um negócio novo, porque se ele queria que a pena fosse duplicada, ele podia só colocar ali no primeiro como um inciso terceiro, para começar. E segundo, que a segunda bolinha fala, a pena aumenta até o dobro, quando é praticada por esse meio. O que aconteceu aqui foi que o legislador realmente quis ter certeza de que, no caso dos líderes, a pena ia ficar no dobro, né? Já que o segundo ele fala até o dobro. Mas aí era só, né, tacar no primeiro, como eu falei. Não precisava de tudo isso. Agora o que eu falei pra vocês da vítima adulta e da vítima vulnerável. A vítima adulta é o que eu falei pra vocês. É, a pena base é aquela lá. Se acontecer a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena vai ser de 1 a 3 anos de reclusão. Se acontecer a morte, vai ser de 2 a 6 anos de reclusão. Isso sem vulnerabilidade, lembrando. Se a vítima for menor de 14 anos ou vulnerável e o crime resultar em lesão corporal grave, a princípio, mesma coisa, 1 a 3 anos de reclusão. Agora, se resultar é, lesão corporal gravíssima, você vai aplicar a pena da lesão corporal gravíssima, que é de 2 a 8 anos de reclusão. Se acontecer a morte, o crime ele vai ser de homicídio doloso, e aí pode ser simples, qualificado, enfim, vai depender do que, né, permear aquele caso. Provavelmente vai ser qualificado, né? Convenhamos. Com relação à classificação, para a gente terminar, que já tá dando tempo. Primeiro, é um crime comum, então ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é um crime formal porque, a partir do momento que a pessoa induz, instiga ou auxilia, ela já comete o crime. Inclusive, esse é um crime que ele aceita a tentativa, apesar de ele ser difícil de você imaginar. Então, por exemplo, um exemplo de tentativa desse crime. Você escreveu uma carta instigando alguém a cometer suicídio. É um exemplo de tentativa. E a carta nunca chegou para a pessoa, no caso. A carta nunca chegou, você escreveu. É um exemplo de tentativa. Ele aceita a tentativa. A doutrina de César Roberto Bittencourt fala que é de mão própria, mas tem quem discorde, então eu vou deixar aí para vocês, mas tenho isso em mente. Não necessariamente, tá? É um crime simples, porque o bem defendido é a vida. Ponto, não existe outro bem sendo defendido aqui. É um crime de dano, porque você pretende com que a vítima, né, perca a vida. É isso que você quer, causar um dano a esse bem jurídico. Ele é de conteúdo variado, porque a pessoa, o suicida, a pessoa que está se automutilando, pode escolher a forma como ela quiser para acabar com a própria vida. É um crime instantâneo, porque acontece em um momento específico no tempo. E ele é de efeito permanente, porque uma vez que a pessoa morre, né, já não tem mais o que fazer. Mas para essa semana é isso, a monitoria, basicamente. Eu reforcei novamente com vocês o crime de aborto, porque eu falei com a Luzia hoje de novo e ela pediu para que eu reforçasse isso com vocês, então acredito que pode ser que tenha algo que caia, talvez na prova integrada, na prova de vocês, que ela vai ainda fazer. Mas enfim, a... qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar, estou sempre à disposição, como sempre. É, Enfim, no mais eu acho que é isso. E semana que vem eu vou fazer a revisão de toda essa matéria para a prova integrada. Então vai ser um pouco mais resumido.